aos 3 anos de idade nós definimos a microbiota. Nós, os bebés têm uma microbiota mais ou menos próxima da do adulto, não é? Vai definindo desde o nascimento, se é amamentado ou não, com a introdução alimentar, que hoje em dia sabemos que as recomendações são diferentes daquelas que anteriormente, há uns anos atrás, eram o faseamento, a reintrodução do glúten, do peixe e dos alimentos alergénicos, que hoje em dia sabemos que precocemente têm um papel preponderante. Aí formamos a microbiota da criança mais ou menos próxima do adulto aos 3 e depois há a evolução ao longo de toda a fase infantil e adulta, que há necessidades específicas de acordo com o ciclo de vida ou a etapa da vida daquela pessoa, que pode necessitar mais vezes de um ou de outro, não é? Olá a todos, estamos hoje no nosso primeiro podcast da SPIMP. E o que é a SPIMP? A SPIMP é a Sociedade Portuguesa para a Inovação, Microbioma e Probióticos. E nós os três fazemos parte da SPIMP. Há outras pessoas que fazem parte, mas estamos aqui os três para o primeiro podcast falar de microbioma. Eu, Miguel Raimundos, ginecologista, Maria Inês, nutricionista, e Pedro Brogueira, infecciologista. Porquê é que nós criámos a SPIMP, Pedro? Porquê é que nós criámos a SPIMP? É uma boa maneira de começar isto. Então, o nosso objetivo é precisamente aumentar a literacia sobre o tema na população em geral. É um tema bastante importante, que tem muito impacto a nível da saúde, e acho que as pessoas cada vez mais procuram informação e muitas vezes não é fácil de encontrar essa informação. Podemos dizer que esse é o objetivo primordial. Claro que, como uma sociedade científica que somos, temos também a componente mais científica de promover cursos, congressos, reuniões científicas, para também termos um contacto com, não só dentro da especialidade médica, como, obviamente, dentro de outras ciências ligadas à saúde, que é esse o nosso objetivo. Uma abordagem integradora sobre este tema. Nós criámos a sociedade um bocadinho como uma equipa multidisciplinar, e então chateámos a Maria Inês para fazer parte. Não chatearam muito, não sei logo. Qual é que é a vantagem de ter uma nutricionista na sociedade, da SPIMP? Isso pergunto a vocês, mas eu vou responder da minha parte. Eu acho e acredito mesmo que a nutrição tem aqui um papel preponderante como alimentação moduladora na microbiota intestinal, portanto, como parte dos pré-bióticos, como parte de probióticos e pós-bióticos futuramente que possam fazer parte de alguns alimentos e que tenham esse impacto positivo na saúde do hospedeiro, quem consome esses alimentos. Muitos dos nutricionistas também usam muitas vezes nos seus planos de nutrição a utilização de alguns suplementos, entre os quais os probióticos por exemplo. Sim, os pré-bióticos, simbióticos, exatamente. Para optimizar o objetivo da consulta. Para além de infecciologistas, ginecologistas, nutricionistas, temos também gastroenterologistas, pediatras, veterinários. Falta mais algum, Pedro? Farmacêuticos, exatamente. E medicina geral e familiar também. E pediatria. Pediatria já tinha dito. Este é o nosso primeiro podcast, falar de microbioma, e antes de partir para o tema objetivo do primeiro podcast, falamos um bocadinho das definições, porque nos últimos anos tem-se falado muito de microbioma, probiótico, pré-biótico, pós-bióticos. O que é isto tudo, Pedro? Tu, como infecciologista... Então é assim... Definindo de uma forma simples, e não é nada de muito complexo. Nós podemos, quando falamos em probióticos, e de facto muitas vezes a definição não é clara, às vezes para o público em geral, basicamente estamos a falar de bactérias vivas, ou não só bactérias, mas micro-organismos vivos, a maioria das vezes bactérias, que são entregues a um hospedeiro e que têm um efeito benéfico nesse hospedeiro através da modulação da sua microbiota residente, ou seja, das bactérias e outros micro-organismos que vivem nos nichos corporais do organismo, no intestino e noutros órgãos. Isso é a definição de um probiótico. Portanto, resumidamente, tem que ter um efeito benéfico comprovado e tem que ter e esse efeito é através do impacto que tem na flora residente do microbiota. Pronto. Quando falamos agora, uma coisa que cada vez mais se tem falado e se tem desenvolvido mais, são os pós-bióticos. Basicamente, o pós-biótico, já houve uma altura em que a definição não era só uma, as pessoas podem já ter ouvido falar em paraprobióticos e outras definições, mas neste momento a definição é pós-biótico. O que é? Basicamente são micro-organismos inanimados, ou seja, são inativados por vários processos, pode ser por calor, por exemplo, são entregues ao hospedeiro e eles continuam a ter um efeito benéfico comprovado. Não é preciso dar uma bactéria viva, por exemplo, para ter um efeito no hospedeiro. Muitas vezes as componentes celulares da bactéria, portanto, ela inanimada, também tem efeitos que são efeitos benéficos na saúde humana.
Agora pode-se perguntar, então, mas porquê é que surgiu a ideia de fazer pós-biótico? De onde é que veio a ideia? Basicamente, nós sabemos que para produzir um probiótico, que são bactérias vivas, tem que haver um certo número de bactérias. Aquele número de colónias. Exatamente. Quando nós compramos e vemos a concentração de colónias. Não é considerado efetivo, portanto, isso tem que ser garantido. A produção é muito difícil. Além disso, isto é muito importante e para mim, se calhar, é o principal motivo a nível de impacto na resistência microbiana. É claro que todos os probióticos que existem no mercado não têm esse impacto porque existem uma catalogação de bactérias que possam ter potencial de induzir resistências microbianas e os probióticos têm que lá estar. Portanto, é uma preocupação extra para produzir um certo produto com efeito na saúde, um efeito terapêutico, que é o que eles têm, na verdade, é o que podemos dizer que é um efeito terapêutico. Os pós-bióticos não se põem porque é um micro-organismo inanimado. Daí até dos efeitos terapêuticos, nós na primeira reunião que fizemos e que convidámos os representantes da DGAV, devido a este efeito terapêutico, isto até devia ser mais em Infarmed e não a DGAV pelo impacto que tem. Sim. E não ser apenas um suplemento, mas ser algo mais do que isso. Sim, principalmente porque depois estamos naquela discussão de estamos a falar de um medicamento, não estamos a falar de um medicamento, pois às vezes há o crédito que é dado a certas coisas que podem ter de facto um efeito benéfico não é... Isso até é um bocado, porque dentro da área médica os médicos são mais céticos, os nutricionistas confiam mais e acreditam mais no potencial de um probiótico. Não, isso é preciso de uma regulamentação diferente de um suplemento, Exatamente. não é? O medicamento do suplemento tem uma regulação completamente diferente. Mas vocês, como nutricionistas, são muito mais receptivos aos probióticos, pré-bióticos. Sim, como suplemento alimentar e não medicamento, sim. E nós, em medicina, ainda um bocadinho parece que é um que está-se agora a confiar um bocadinho, apesar de já existir imensos anos o tema do microbioma, dos probióticos, modulação, tudo isso. Existe, mas a verdade é que a nível da ciência do microbioma, contrariamente a muitas ciências que se desenvolvem com base na experimentação pura e na aquisição de conhecimento e depois desenvolvimento tecnológico, aqui nós andamos um bocado ao contrário. O desenvolvimento tecnológico permitiu perceber a importância do microbioma e só depois é que se foi estudar e saber quais é que são as etapas fisiológicas através das quais as bactérias, e não só, têm impacto nas nossas funções fisiológicas. E então é por isso que atualmente há mais crédito em relação à modulação do microbioma. Podemos falar de probióticos, podemos falar de dieta de alimentação, vamos falar a seguir também um bocadinho, mas claro que isto agora traz para a ordem do dia. É uma coisa nova e já falamos mais daqui um bocadinho sobre isso em relação ao porquê. Agora também, em termos de definição, ainda nos falta falar de prebióticos. Que deixamos aqui a nossa nutricionista Inês para falar sobre isso. Sim, então os prebióticos estão presentes, portanto, em determinados alimentos, são compostos, são fibras que têm um efeito de alimentar, vamos assim dizer, as bactérias que trazem benefícios a quem consome estes alimentos, portanto, produzem benefícios. Nem todas as fibras são prebióticas. E, portanto, são seletivas. Temos, por exemplo, o caso da inulina, o caso dos frutooligosacáridos, dos galactooligosacáridos, que muitas vezes também vemos associados aos probióticos, tornando-os simbióticos, não é? Portanto, têm um efeito de probiótico e pré-biótico já e acabam por não dar ao hospedeiro não só a parte do pós-biótico, mas o próprio alimento, a tal fibra que vai fermentar a tal flora bacteriana como alimento das bactérias e torná-las, as bactérias que são benéficas, que são mais importantes e que são mais ativas e que trazem saúde ao hospedeiro. E, curiosamente, para além destas fibras fermentáveis, também sabemos ultimamente que existem os compostos fenólicos. Nós os polifenóis, estávamos há pouco tempo a falar sobre isso, ainda há bocado, que têm um efeito duplo abiótico, portanto, e que são essenciais também como alimento das tais bactérias e até mesmo antibacterianas, no sentido de bactérias que sejam patogénicas. Quem quiser saber mais sobre isto pode ir ao nosso site, spim.pt, em que estão lá estas definições todas do pré-biótico, pós-biótico, microbioma, certo? Um dos temas deste podcast focado é em ver o intestino como um segundo cérebro. Este tema... Porquê? Porque, pelos vistos, nós conseguimos modelar o nosso microbioma e ele funcionar um bocadinho como um segundo cérebro, certo? Como é que este sistema todo funciona, o eixo cérebro-intestino? É assim, nós hoje em dia podemos falar de vários eixos que estão centrados
a nível do microbioma, e muitas vezes falamos do microbioma intestinal, basicamente porque é o nicho corporal onde existe maior quantidade de microbiota, podemos dizer assim, à volta de 90%. E é assim, basicamente, quando falamos nesta definição do segundo cérebro, que hoje em dia está muito em voga falar sobre isso, há uma coisa que nós podemos falar. A nível da atividade metabólica das bactérias, a nível intestinal, a forma como elas comunicam, se sinalizam umas às outras e fazem sinalizações à distância e influenciam outros órgãos, faz muito lembrar o papel do cérebro como controle de todas as nossas funções, pronto, do nosso organismo. É daí que vem um bocado esta definição. Além disso, o intestino é um órgão que tem uma rede neuronal muito complexa, com milhões de neurónios, é sensível a uma série de estímulos, e nós sabemos que também tem muita influência a nível do comportamento humano, a nível de algumas doenças psiquiátricas também, a nível da percepção da dor. Portanto, de facto, existe uma relação íntima entre o intestino e o cérebro, isso é verdade, e o facto de o chamarmos-lhe o segundo cérebro tem muito a ver com isto, com a centralidade que ele tem no funcionamento de vários órgãos. Às vezes não há noção disto, mas as bactérias têm funções metabólicas que são nossas. Elas produzem certos metabolitos, ou seja, moléculas que vão atuar a nível de um determinado órgão e sistema, e muitas vezes o facto de elas fazerem isso vão substituir processos das nossas células que estavam responsáveis por essa etapa. Então o que é que acontece? Se nós, por algum motivo, há uma disbiose, podemos falar mais à frente mais o que é disbiose, mas podemos falar já, basicamente é quando há uma disrupção disto, e nós temos uma microbiota alterada, não é a microbiota saudável. Que às vezes pode acontecer com o toma de antibióticos. Matamos as boas e matamos as más. A gente fala isto sempre com os doentes também, ou explicamos isto um bocado. Se essa bactéria que faz essa determinada função desaparecer por algum motivo, por dar os antibióticos... Ou diminuir a sua quantidade, não é? Exatamente, é ideal. Sim. E for substituída por bactérias, neste caso oportunistas, nós vamos perder essa função. É tão simples como isto. É por isso que tem tanto impacto, a alteração da microbiota tem tanto impacto a nível das nossas funções, do nosso bem-estar. Por exemplo, na minha área, a área da ginecologia, uma mulher toma um antibiótico por causa de uma infecção urinária. Mas passadas umas semanas aparece uma infecção vaginal. Ou seja, aquilo destrói tudo e depois temos que andar a fazer. E o que é que nós podemos fazer? Probiótico, por exemplo, não é? Exatamente. É um bocadinho isso por aí, conjugar às vezes um antibiótico com um probiótico. Às vezes aquelas mulheres que têm infecções urinárias de repetição associadas a relações sexuais é um fator de risco que altera o microbioma e pode associar-nos a esse grau de infecção. Então associar um probiótico. Claro que às vezes precisamos sempre de antibióticos para tratar as coisas. Não convém dizer aqui, olha, o probiótico vai tratar tudo, mas convém às vezes ser complementar ou adjuvante ou não adjuvante para o tratamento. E é isso um bocadinho que dizes, que uma bactéria que se quer um estado de disbiose deixou de ter a sua função, se nós conseguíssemos repor essa bactéria, ajudava-nos a tratar aquela doença. Claro, sim. Há uma coisa que também convém só ressalvar isto, porque podem as pessoas pensar que nós estamos no nível em que já conseguimos saber quais são as bactérias que têm aquela determinada função e vamos lá e vamos modular os testes microbiota. Eles existem, não é? Mas como é que nós vamos trabalhar com essa informação? A nível ginecológico existe, não é? E gastrointestinal. Há farmácias, inclusive, é que vendem testes. Só que nós ainda não conseguimos atuar dessa forma tão direcionada, tão específica. Claro que a ciência vai progredir nesse sentido. Aí podemos falar daquilo que se fala que é a medicina de precisão, que é basicamente nós darmos um determinado medicamento com efeito terapêutico que vai atuar naquela via, tendo em conta a microbiota da pessoa, a genética da pessoa, basicamente personalizada, de precisão. Isso é o futuro a que nós almejamos. Se calhar este é o caminho, não estamos ainda aí. Começamos agora a debater estas matérias e a trabalhar em processos terapêuticos e preventivos de doenças com base no conhecimento que vem surgindo. Em relação a isto também, às vezes eu gosto de falar só para tentar perceber porquê e de onde é que isto veio. Porque muitas vezes no senso comum as bactérias são más. Pronto. A gente fala uma bactéria ou um micro-organismo. Mesmo para as crianças, quando... está cheio de bactérias. Exatamente. Aquelas infografias, são bichos maus.
e aquelas a que se refere as tais infografias são de facto patogénicas, mas as bactérias são muito mais do que isso. Nós evoluímos neste planeta juntamente com outros micro-organismos. Nós aparecemos muito recentemente em relação a isso, no último segundo, se quisermos dizer isso. A verdade é que a doença infecciosa está, desde os primórdios da humanidade, na ordem do dia. As pessoas sempre sofreram com infecções, sempre se tentou perceber qual era a sua origem. E pronto, existia desde explicações faz parte do crescimento da evolução humana. Exatamente. Agora, quando nós percebemos que existe um micro-organismo, isto foi muito importante, foi no século XVII, com os estudos de Robert Koch, foi a partir daí quando nasce a microbiologia, e nós começamos a identificar micro-organismos patogénicos, saem os postulados de Koch, ainda hoje não são exatamente só utilizados só com aquela definição clássica, estão adaptados, mas basicamente ainda fazem pensar nessa relação entre bactéria, hospedeiro e efeito patogénico. Nós começamos a olhar para as bactérias nessa altura com esse efeito unidirecional. Faz-nos mal, faz doença, temos que as combater. E é engraçado pensar que isto surge ao mesmo tempo que há a ciência da epidemiologia que percebe que as doenças têm origem em micro-organismos. Por exemplo, na cólera. Havia uma série de explicações para a cólera que não tinham nada a ver com micro-organismos. Ninguém sabia de onde é que a cólera aparecia. Não sabia que estava ligada à água. Caso nós já sabemos que é micro-organismos na água. Portanto, isto nasce da epidemiologia e nasce de uma abordagem holística e integradora. Estudar o ambiente, o ecossistema, o que é que está a acontecer. Vamos ligar. A água é o veículo, mas o que é que existe lá? Portanto, o que apareceu lá? Isto nasce a bacteriologia médica e nasce um bocado a medicina experimental. Que é de Koch, de Pasteur e de todo esse tempo. O que acontece com o desenvolvimento tecnológico inicial, e isto já do século XX, quando nós começamos a desenvolver antibióticos, ainda estando aqui neste tema, é que parece que tínhamos descoberto uma bala mágica. A bala mágica que é, nós temos esta infecção, temos esta bactéria, vamos matar esta bactéria e vamos resolver o problema. Claro que aí esquecemos essa perspectiva integradora do ecossistema caiu, não é? Sim. E que influenciou os restantes bactérias que são boas. Exatamente. Portanto, isso aí claro que não é assim. Claro que nós nunca vamos vencer esta batalha, se podemos dizer, contra as bactérias patogénicas ou outros micro-organismos por meio da eliminação, mas sim pensando em todo o ecossistema. Em todo o sistema. Nós podemos dar o exemplo de algumas doenças emergentes, que hoje em dia também é muito falado, desde a Covid, é uma coisa que também está na ordem do dia. Se calhar é das coisas mais relevantes a nível de saúde atualmente. Obviamente que isso só existe porque nós vamos contactar com ecossistemas que estão em equilíbrio e daí nascem novas relações, hospedeiro e agente invasor. Nós podemos pensar um bocado disso como nós, sendo nós um ecossistema. Se houver uma perturbação desta homeostasia, assim que se chama, deste equilíbrio, obviamente vai haver doença. Nós somos um ser, tu gostas muito da palavra, holobionte. Holobionte, o que é o ser holobionte? holobionte? Ainda pensámos colocar o nome disto no podcast. É assim, o ser holobionte é mesmo isto. Basicamente, nós não somos só células nossas, humanas, nós somos constituídos por todos os domínios da vida, se quisermos, desde bactérias, fungos, vírus, arqueia, e em relação de simbiose. As nossas etapas fisiológicas permitem que os nossos órgãos funcionem, são garantidas através dessa relação simbiótica com outros micro-organismos não humanos. Daí a palavra holobionte. Holo vem de coisa externa, ok? É por isso que se chama holobionte. E isso é bom e nós termos isso em conta. Isto vai contra, se nós quisermos, até a origem da filosofia pós-socrática ocidental, em que se centra no homem. E nós agora, quer dizer, vamos dizer às pessoas também, nós não somos só humanos, também somos não humanos. Isto pode parecer uma confusão, mas a verdade é que se nós não começarmos a olhar assim para nós, para o nosso organismo, não vamos conseguir perceber o panorama todo do que está a acontecer quando temos entre este binómio de saúde e doença. E só assim é que nós vamos conseguir. A utilização dos probióticos, muitas vezes eles interagem do ponto de vista imunológico.
E por isso é que às vezes os nutricionistas prescrevem, tipo, as doenças gastrointestinais, utilizam muito os probióticos. Exatamente. Nós Que é estávamos o nosso, um bocadinho o vosso corpo. Porque esta parte do holobionte, se nós conseguimos prescrever um probiótico, ou ajudar um bocadinho. Nós falámos há bocadinho sobre testes de microbiota que não têm ainda, para já, grande resposta para o paciente, mas, por exemplo, sabemos que quando há uma diarreia aguda, pós-antibiótico ou terapia, por exemplo, damos, por exemplo, o Saccharomyces boulardii. Ou quando temos um bebê com cólicas, sabemos que o Reutério funciona. Ou uma obstipação, o Rhamnose GG. E já existem, isso. ou plantar não é, o salivários, os bifidobactérios salivários, no caso das infecções vaginais e urinárias, certo? Sim, certo. E depois, esta parte do microbioma, da pesquisa do microbioma é giro, porque na área da fertilidade, temos para aí 3 ou 4 laboratórios a vender-nos a pesquisa do microbioma. E tudo bem, fazemos a pesquisa do microbioma. Se é vaginal, se é uterino, se basta apenas ser vaginal. Atualmente decide-se que não vale a pena fazer biópsia do útero, basta só fazer o estudado vaginal. E depois fazem um varrimento da flora vaginal e depois definem-se se é patológico ou não. E se for patológico, faz antibiótico e depois recomendam sempre um probiótico para repor a flora. E depois, que probiótico é esse? É a grande questão. Falarmos agora aqui de vários, mas muitas vezes o que encontramos no mercado são conjugados de vários probióticos, com pós-bióticos, com pré-bióticos, tudo junto. E cada vez já há esta confusão. Ou há conjugados ou há estirpes específicas, não é? Um probiótico com uma única estirpe. Já há um probiótico com uma única estirpe. Exatamente. Há um mais até tipo, na área da ginecologia, geralmente é usado só uma estirpe. Na área gastrointestinal eles usam às vezes os conjugados. Mas eu acho que tendencialmente o futuro vai ser criarmos um protocolo específico para cada pessoa. Isto era o ideal, porque não quer dizer que aquilo... Mas essa própria pessoa pode precisar de determinados probióticos em fases diferentes da vida. Nós sabemos que até aos 3 anos de idade nós definimos a microbiota... Nós, os bebés, têm uma microbiota mais ou menos próxima da do adulto, não é? Vai definindo desde o nascimento, se é amamentado ou não, com a introdução alimentar, que hoje em dia sabemos que as recomendações são diferentes daquelas que anteriormente, há uns anos atrás, eram o faseamento, a reintrodução do glúten, do peixe e dos alimentos alergénicos, que hoje em dia sabemos que precocemente têm um papel preponderante. Aí formamos a microbiota da criança mais ou menos próxima do adulto aos 3 e depois há a evolução ao longo de toda a fase infantil e adulta, que há necessidades específicas de acordo com o ciclo de vida ou a etapa da vida daquela pessoa, que pode necessitar mais vezes de um ou de outro, não é? Sim, por exemplo, o que devemos também, que é uma área que tu gostas, que é do anti-aging, em que nós vimos que o nosso microbioma, se nós conseguíssemos optimizar o nosso microbioma, conseguimos também evitar o nosso envelhecimento precoce. E tem sido ainda alguns artigos longevidade, não é? Sim, a queda do estrogênio, não é? O desequilíbrio do estrogênio, que também está associado a um desequilíbrio da microbiota. Exato, sim. E que, portanto, nós sabemos isto, mas não sabemos qual é que, no geral, é mais recomendado. O que, se calhar, poderemos fazer é, em termos de sintomatologia do paciente, e de certeza que dentro de poucos meses, anos, nós vamos ter, sim, se calhar, um teste que nos consiga aproximar um bocadinho daquilo que são as necessidades, e a tal medicina de precisão ou recomendação dos probióticos específicos. Depois a alimentação tem um papel preponderante na evolução do microbioma, tanto lá está na introdução alimentar, a amamentação, que é a alimentação em si, e depois no adulto também. Sim, e depois na alimentação estamos a falar, cada vez temos mais alimentos com os pós-bióticos e com outros constituintes, que eles podem potenciar a melhoria da nossa saúde e o nosso bem-estar. Sim, aumentando essas tais bactérias benéficas, nós vamos conseguir maior saúde, sabemos disso, não é? Porque as bactérias produzem ácidos gordos de cadeia curta, o tal butirato, que é um gás muito essencial, entre outros, que depois têm, de facto, aqui um papel preponderante na saúde e na diminuição da predisposição para determinadas doenças associadas ao intestino. Por isso, sim, temos alimentos com probióticos, futuramente com pós-bióticos também, e temos os pré-bióticos alimentares, que estão presentes, os tais ingredientes que estávamos a falar há pouco. Que ajudam. Uma das coisas que às vezes as doentes me perguntam é, então espera lá, faço um probiótico. O probiótico é oral, como é que ele vai atuar no intestino, como é que ele vai atuar no sistema reprodutor feminino ou mesmo no gastrointestinal? É este sistema um bocadinho que falaste no início, que ele interage as bactérias do intestino, que depois diretamente deixávamos ter uma proteína que estava a ser expressada por ela e que nos ajuda. Exatamente. Há efeitos locais e há distância, porque há essa comunicação e nós, essa é uma coisa que também podemos falar um bocadinho, que é super importante, do intestino como barreira, não é? E o que é para além da barreira. E ela é uma barreira seletiva. E quando existe uma modulação microbiana a nível intestinal, esse efeito nunca é só local.
isso vai influenciar a permeabilidade. Estávamos a falar há bocado do LPS, que é basicamente o liposacárido, que é um componente pró-inflamatório. Pronto, porque a Maria também estávamos a falar um bocadinho por causa da dieta ocidental. Sim, a influência na síndrome metabólica e na obesidade, não é? A diminuição de determinadas bactérias ou aumento de outras que estão associadas à obesidade ou à não obesidade, ou não aumento de peso. Exatamente. E essa influência da inflamação que depois gera gordura abdominal, e gordura abdominal gera inflamação, portanto há aqui um ciclo de resistência à insulina, portanto isto tem tudo a ver com a forma como a rede intestinal funciona. E estamos num espectro pró-inflamatório ou, por outro lado, anti-inflamatório. Às vezes, mudanças na dieta vão combater esse espectro pró-inflamatório e essa permeabilidade, hiperpermeabilidade da membrana, e vão preservar, de certa forma, as nossas funções metabólicas sem haver este desequilíbrio. Isto é verdade para muitas doenças, não só doenças intestinais, doenças funcionais do intestino, como o intestino irritável, doença inflamatória intestinal também. E mesmo na área da ginecologia, até a endometriose. Há uma correlação da inflamação com dor. Aquelas mulheres com endometriose que vão ao MEC, estou a fazer publicidade, não faz mal, e que se sentem mais inchadas e tudo isso, claramente, aquilo é um ambiente, uma alimentação ultraprocessados e que destrói tudo e que ficam com muito mais inflamação. Sim, os alimentos ultraprocessados que depois contêm uma série de aditivos, que nós sabemos que, por exemplo, a frutose como aditivo tem uma influência negativa e impacta realmente a função da barreira do epitélio gastrointestinal, não é? Principalmente o lumen intestinal. E também o aumento do consumo da dieta ocidental, que estavas a falar muito bem, não é? Dos alimentos ultraprocessados, os embalados que não são um alimento sem rótulo. O alimento sem rótulo, supostamente, é um alimento, principalmente os vegetais e as frutas, que são essenciais para a tal modulação positiva da microbiota. Porquê? Porque contém os tais prebióticos que vão então entrar aqui como um alimento das bactérias boas, seletivas, e que trazem a tal saúde. E o equilíbrio que estavas a falar do serolobionte. Exatamente, sim, exatamente. E depois temos a questão dos ultraprocessados, o consumo do excesso excessivo de açúcar, dos tais aditivos, das gorduras trans ou gorduras hidrogenadas, que depois têm um impacto negativo no aumento da inflamação e que, por sua vez, também a nível da microbiota intestinal e vice-versa. Até um ciclo. Sim. Por isso é que nós criámos a SPIN, porque existem vários temas que temos que abordar. Começámos por este a falar um bocadinho do tema geral, certo? Do microbioma e do probiótico, pós-biótico, tudo isso, o que é um prebiótico, o que é um pós-biótico, o que é um microbioma, o que é um probiótico, como é que eles influenciam as diferentes patologias. E prometemos nos próximos meses haver mais podcasts sobre microbioma e fertilidade, microbioma e sistema gastrointestinal, microbioma e pediatria. Vamos ter aqui um pediatra e falar da vantagem da utilização de probióticos na pediatria. Fique atento aos próximos podcasts. E siga-nos para explorar os segredos do microbioma.